noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo número 6, versículo 18. Glória a Deus. Efésios 6, 18. Todos acharam? Hoje é a última ministração sobre a armadura de Deus. O tema é oração e vigilância, o ambiente da armadura de Deus. Efésios 6,18 está escrito assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com todas petições e humildade, insistência, tendo isto em mente, vigiai em toda perseverança na oração por todos os santos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida. Pai, nós sabemos, Senhor, que foi um momento precioso, Senhor, que nos concedeu nessa quarta-feira, aprendendo um pouco mais da tua palavra e sobre a armadura de Deus. Pai, eu te peço, como de costume, me conceda sabedoria e o dom do ensino, para que eu possa, Pai, ministrar para a tua igreja nessa noite. Usa-me, Senhor, eu te peço humildemente, que eu me esconda e o teu Espírito Santo possa aparecer poderosamente nesta noite. Tudo que vamos falar aqui, nós possamos ser no solo, preparado pelo teu Espírito, para que essa semente, quando lançada em nosso coração, ela venha germinar frutos que venham glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Oração e vigilância. Um ambiente que mantém a armadura de Deus. Um soldado, ele poderia estar armado da cabeça aos pés, mas se o soldado não estiver no ambiente de batalha, a sua armadura se torna inútil. Não adianta nada um soldado vestir a armadura e ficar em sua casa. O soldado precisa estar no ambiente de guerra para que a sua armadura possa ter eficácia. E Paulo, olhando para os soldados quando ele estava aprisionado, mostra que este ambiente de guerra, nosso ambiente de guerra, é oração constante e uma vigilância atenta. Eu e você, não adianta nada se eu e você nós revestirmos da armadura de Deus, se nós não tivermos uma vida de oração e uma vida de vigilância constante. Sem oração, a armadura se torna somente um peso. Se eu e você, como soldado de Cristo, se nós não estivermos revestidos da armadura, revestido de oração e vigilância, a nossa armadura se torna um peso. Sem vigilância, o inimigo pega o soldado desprevenido. Então eu já quero que essa frase, essa palavra entre no teu coração. Um soldado sem oração, a armadura se torna um peso. Um soldado sem vigilância, o inimigo pega ele desprevenido. E um alerta para eu e você nesta noite: como está a nossa oração? Como está a nossa vida de vigilância? Eu e você, nós precisamos estar atentos em vigilância contínua, porque o inimigo, ele não brinca, e ele quer achar uma brecha entre eu e você, para que possa tentar fazer estrago. Por isso, a oração e vigilância não é uma opção, não, são fôlego, é os olhos de guerra do guerreiro espiritual. A oração e a vigilância são a oração é o fôlego e os olhos do guerreiro espiritual. Paulo, ele escreve na igreja, quando Paulo está escrevendo para Efésios, ele estava aprisionado em Roma. Ele estava cercado de soldados. E depois de ele descrever a armadura, ele não encerra acrescentando, não. Ele não encerra, olha, ele acaba de escrever a armadura, ele não encerra. Ele acrescenta algo profundo para a minha vida e para a sua vida, que é orando em todo tempo. A palavra usada para vigiar tem a ideia de estar desperto. Nós temos que estar desperto como um sentinela. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 26, 41, ele nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Senhor Jesus nos alertou que eu e você, nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de vigilância. Paulo, a oração e a vigilância são como campo espiritual onde a batalha acontece. É na oração e é na vigilância onde o nosso campo de batalha é desenvolvido. Oração é o fôlego da armadura de Deus. Orar em todo tempo. O
que é orar? É uma respiração contínua. Um soldado, ele não só respira só na hora do combate. Ele respira em todo instante. Assim deve ser eu, assim deve ser você, assim deve ser a vida do crente. Ele deve ter uma oração, não como ritual de domingo, mas uma oração que é o oxigênio da nossa alma. A nossa alma, ela é respirada através das orações. Quando você acorda, ore. Quando você estiver dirigindo, ore. Quando você estiver no trabalho, ore. Quando você estiver enfrentando luta, ore. Ore. É orar sem cessar. Orar sem cessar em todos os momentos, em todos os instantes. Nossa vida precisa estar ligada com o céu. Quem ora em todo tempo está conectado com o céu. Como está o teu nível de oração? Se o Espírito Santo passasse por mim, por você nesta noite, e passasse o prumo, e plumasse, como estaria o nosso nível de oração? Entenda uma coisa, quem ora em todo o tempo está sempre conectado com o céu. Quem está conectado com o céu nunca anda sozinho. Então a oração nos aproxima cada vez mais perto do nosso general Jesus Cristo. E Paulo fala de oração e súplica. Significa que existe a adoração, existe uma intercessão, existe um clamor, existe uma gratidão. Tudo isso é oração. Existe a súplica, existe o clamor, existe a adoração, existe a intercessão, existe a gratidão. Tudo isso está no tópico de oração. Uma vida de oração não pode ser algo monótono, não. Uma vida de oração, você precisa entender que há momentos em que vamos apenas adorar. Há momentos que você não quer falar nada com Deus, você só quer adorar. Não sei se você tem passado por este momento de oração, que você só quer adorar, você só quer exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Há momentos que você vai ser um intercessor. Há momentos que alguém vai chegar até você, vai começar a abrir o seu coração e você vai entrar como intercessor por esta vida. Então, às vezes, o nosso momento de oração vai ser intercessora. Há momentos que as nossas orações vai ser apenas lágrimas. Vai ser apenas chorar diante de Deus. Vai ser apenas lágrimas. Eu quero dizer para você que tudo isso é oração. Eu não sei se você já chegou a algum momento que você não consegue falar nada para o Senhor e você só derrama lágrimas. Eu quero dizer para você que as suas lágrimas também é oração. Deus não quer fórmulas prontas. Deus não quer fórmulas prontas de mim, de você, uma oração repetitiva. Não. Deus quer de mim e de você um relacionamento vivo, um relacionamento intenso, um relacionamento real. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Relacionamento. Você pode abrir a boca e conversar com Ele em qualquer situação. O céu abre sobre você em qualquer situação. Então eu quero que você entenda, não adianta nada eu e você estar revestido da armadura de Deus se não tivermos uma vida de oração e se não tivermos uma vida de vigilância. Não adianta nada estarmos com capacete, com a couraça, com a pregação do Evangelho, se nós não tivermos com uma vida de oração e com uma vida de vigilância. A qualquer situação que você estiver orando, o céu se abre sobre você. E o que mais nos impacta, né, é quando uma pessoa pede para você orar, né? Você não consegue, talvez, nem dormir direito. Eu passei por essa experiência essa semana. Um rapaz estava passando com crise no casamento, ele entrou em contato comigo e eu falei, não, vou orar por vocês. Porque eu acredito, eu tenho cuidado deles faz tempo, eu acredito que existe um propósito nesta oração. E eu fui dormir, não consegui dormir, eu comecei a orar em pensamento e comecei a clamar para o Senhor. Se for um propósito que existe neste casamento, que existe nesta união, cai por terra, Pai, todo espírito que venha querer separar este casal. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eles se alinharam, se conversaram e foram os primeiros a dizer que vai estar no encontro de casais. E eu brinquei com ele ainda, eu ainda vou fazer o seu casamento. E eles não são evangélicos, têm orado muito para que Deus possa converter este coração e que nós possamos batizá-los no nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, a sua intercessão tem o poder de mudar a história. A sua intercessão tem o poder de mudar
destino. Não porque nós somos bambambam, não. Porque o nome que nós carregamos na oração tem poder de mudar qualquer ambiente. Entenda isso. Talvez você está orando e nada acontece. Continue orando, porque no tempo de Deus não tem quem escapa da sua oração. No tempo de Deus não tem quem é encontrado na sua oração. Talvez as nossas palavras não conseguem alcançar, mas os seus joelhos, o seu clamor consegue alcançar onde você acha que não está alcançando. Ore incansavelmente. E às vezes eu e você vamos orar em espírito, e não é só com a mente, a oração também é movida pelo espírito, porque quando a sua boca é guiada pelo espírito, até gemidos transforma em uma intercessão. Quando você não sabe o que dizer, há momentos, eu não sei se você já passou por um momento por assim, há momentos que nós chegamos diante de Deus e falamos, não sei o que dizer, Senhor, não sei o que orar. Às vezes nós estamos tão cansados, está tão pesado, as lutas estão sendo tão intensas, e às vezes nós não conseguimos orar. Aí eu quero dizer para você, aí entra o Espírito Santo. Ele entra, ele diz, a própria palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é poder de Deus. Oração no Espírito é o fogo de Deus que acessa o altar do nosso coração. Por isso que é muito necessário você, na sua casa, orar em línguas. Ore em línguas, rasga o seu coração orando em línguas, rasga o seu coração clamando, guarda tempo da sua casa, para você ter pelo menos uns 5 minutinhos, 6, 7, eu não sei quanto tempo precisa, para você orar em línguas, para você rasgar o seu coração diante do Senhor. A oração em línguas é o que nos levanta quando não temos força, é o que nos quebra cadeia, é o que libera vitória no mundo espiritual. Entenda agora, a vigilância é o olho do soldado. A vigilância são os olhos do soldado. Vigiai contra as distrações. E nós estamos assim, cheio de distrações para tentar roubar eu e você do propósito dos céus. E quando nós temos uma vida de vigilância, uma vida de sentinela, você precisa ser o seu maior sentinela. Porque se você não for o seu maior sentinela, qualquer distração rouba você do propósito de Deus. Qualquer distração. Então eu quero que você entenda nesta noite. Não adianta nada nós termos revestido da armadura se não tivermos oração e se não tivermos vigilância. Há momentos que o Senhor vai falar conosco, que às vezes nós não precisamos deixar de fazer algo e ir nos prostrar diante do Senhor. O inimigo, ele não manda aviso quando ele quer atacar. Ele não vai avisar, hoje eu vou atacar o Geraldo, hoje eu vou atacar o Cristiano, hoje eu vou atacar a Carolina. Não, ele não manda aviso, ele não espera exatamente o momento. Ele sabe que aonde ele vai atacar? Quando estivermos distraídos. Quando eu e você nós não estivermos distraídos, aí ele abre uma brecha, ele abre uma porta para poder querer nos atacar. Por isso é necessário eu e você, não podemos viver distraído. Temos que estar vigilante 24 horas. Quantos caíram? Não porque eram fracos, mas porque estavam distraídos. Quantos? Quantos que você conhece que caíram? Não estão mais na fé. Por quê? Porque faltou vigilância. Faltou vigilância. Vigilância é não dar espaço para as brechas do inimigo. Entenda, é manter os olhos espirituais atentos, para que eu e você não venhamos ser surpreendidos. Ei, o inimigo está ao nosso derredor 24 horas, tentando procurar uma brecha. Jesus está também ao nosso redor. O inimigo está no derredor, Jesus está ao redor. Mas Jesus não pode fazer nada se eu e você dermos brecha. Não tem como, é o nosso livre-arbítrio. Jesus não vai intervir no nosso livre-arbítrio, mas Ele nos orienta a viver uma vida de oração. Ele nos orienta a viver uma vida de vigilância. Vigiai contra as brechas internas. Talvez muitas pessoas vivem uma vida distante do Senhor, porque a maioria das suas derrotas não vem de fora, vem de dentro. Um coração cheio de mágoa. Uma mente alimentada de desejos ocultos. Talvez quantas pessoas estão com a mente alimentada de desejos ocultos, feridas não curadas. Tudo isso são portas abertas para que o inimigo consiga entrar e fazer o maior estrago em nossas vidas.
Então que nós possamos vigiar a nossa mente, vigiar como está o nosso coração. Entenda, um coração cheio de mágoa e uma mente que alimenta desejos ocultos e uma ferida não curada, tudo isso são portas abertas para o inimigo entrar. Então eu e você, nós precisamos ter nosso coração curado. Nós precisamos ter nosso desejo voltado aos céus e não às coisas dessa terra. Vigiai, examinai o nosso coração. Não só devemos examinar, quando a Bíblia diz que nós vamos tomar a Santa Ceia, nós vamos examinar o homem a si mesmo. Todos os dias, eu e você, precisamos nos autos-avaliar, nos autos-examinar. Todo dia nós temos que parar uns 2 minutinhos com Deus e avaliar como foi o seu dia, como foi sua manhã, como foi sua tarde, como foi sua noite. Isso é bom, isso traz crescimento e nós vai marcando os pontos que precisamos melhorar mais. Isso é muito bom para as nossas vidas, marcar pontos onde eu e você precisamos melhorar em Cristo Jesus. Vigiar e examinar o seu coração todos os dias diante de Deus. É pedir ao Espírito Santo que mostre áreas escondidas que podem se tornar uma armadilha para a tua vida. Se existem áreas escondidas que só você sabe, você precisa dizer: Espírito Santo, revela para mim. Talvez você não saiba, mas que ele venha te revelar para que essa armadilha não venha ser argumento para o inimigo acabar com a tua vida. Então fique atento, se não existe nada escondido na tua vida, que você possa ser realmente um livre-arbítrio para o Senhor. Jesus sabe de tudo da nós, Ele sabe, mas há coisas que eu e você precisamos confessar, precisamos falar, porque quando abrimos a boca com sinceridade ao Senhor, aí acontece transformação. Vigiai com perseverança. Paulo foi muito assertivo quando ele diz: vigiai com toda perseverança. Vigilância não é um ato isolado, não. É uma postura contínua. É uma postura contínua. O crente não pode estar de guarda só quando vem ao culto, quando o culto começa, não. Ele precisa estar atento na sua casa, ele precisa estar atento no seu trabalho, ele precisa estar atento nas ruas, ele precisa estar atento no seu celular, ele precisa estar atento em todos os lugares. É uma vida de sentinela. Como está você, sentinela? Como está você, guerreiro do Senhor? Como está você, soldado? O soldado espiritual não pode dormir na torre. Imagina se você estiver numa guerra, e você numa guerra física, e você é o sentinela dos seus amigos, você vai ficar na torre, ou subindo na torre, e você vai ficar vigiando para que o inimigo não venha atacar você, para que o inimigo não venha atacar os seus amigos, e de repente você cochila. O que acontece? Os inimigos invadem aonde você deveria estar vigilando, e faz todo o estrago contra os seus amigos e contra os soldados. Por isso que eu quero dizer algo para você: é necessário vigilância. O crente não pode estar vigilando só quando o culto começa ou quando o culto acaba. Precisa estar atento diariamente. O soldado espiritual não pode dormir na torre, porque se ele cochilar, o inimigo invade. A nossa vida é assim, igreja. É assim. Satanás não está preocupado com quem está no mundo. Satanás está preocupado comigo, Satanás está preocupado com você, Satanás está preocupado com nós. É com nós que ele está preocupado. Nós vivemos com o jogo, no mundo espiritual, nós vivemos o jogo de xadrez. E Satanás, ele é muito esperto. Ele é muito esperto para querer dar um checkmate em nós. Mas eu quero dizer para você, se você estiver vigilando e você estiver orando, Jesus entra neste jogo e não permite dar um checkmate em você. Então entenda, a vigilância nos mantém de pé todos os dias até a volta de Cristo. Olhamos aqui para as 10 virgens. 5 estavam prontas. Outras 5 não estavam. Por quê? Não tinha vigilância. Não estava vigilante no seu azeite. Estava esperando, estava vivendo de boa. Mas uma hora o Senhor volta. E aí, elas ficaram à deriva. O Senhor não te chamou para ficar na deriva. Porque quando as trombetas tocar, se eu e você, nós estivermos em vigilância e em oração, nós vamos subir com o Senhor Jesus. É necessário uma vida de vigilância. Entenda, oração sem vigilância se torna
vulnerabilidade. Nos tornamos pessoas vulneráveis. Então não adianta orar apenas. É preciso ter vigilância. Há pessoas que oram muito, mas não vigiam. Passam horas de joelho, mas não percebem onde o inimigo tem atacado. Resultado? Caem em ciladas que poderiam ter evitado. Então entenda uma coisa, não basta orar, é preciso vigiar. Quem não vigia, tropeça com facilidade. Não adianta viver uma vida de oração se não tiver vigilância. Porque quando nós estamos orando, quando nós estamos nos prostrando diante do Senhor, o Senhor sempre vai abrir os nossos olhos espirituais. Sempre vai abrir os nossos olhos espirituais para ver aonde está tendo brecha ou aonde o inimigo está atacando, para que nós possamos guerrear contra ele. Então o Senhor precisa de homens e mulheres que vigiem na sua casa, que vigiem na sua família, que vigiem sobre a tua casa, sobre o teu casamento, para que o inimigo não venha colocar as mãos. Vigilância sem oração. Entenda uma coisa, perdão, oração sem vigilância é vulnerabilidade. Resultado, cai em ciladas que poderiam ter evitado. Não basta orar, é preciso que eu e você tenhamos uma vida de vigilância. Quem não vigia, tropeça com facilidade. Entenda, vigilância sem oração é esterilidade. Olha, você vê como que é forte. Oração sem vigilância, nos tornamos vulneráveis. Vigilância sem oração, nos tornamos uma terra de esterilidade. Há outros que vigiam, percebem os ataques, mas não oram. Quantos pais de famílias, quantas mães de famílias estão vendo seus filhos sendo atacados? Está vendo que não é normal, está sendo atacado. Vê com seus olhos nus, não precisa nem abrir seus olhos espirituais. Vê com seus olhos carnais que sua família está sendo atacada, que seu filho está sendo atacado. Vê, mas não oram, não dobram o joelho. Ei, entenda uma coisa, não adianta ver o perigo, porque se você não orar, você se torna presa fácil, você se torna concorrente das coisas erradas, porque você não tem força para resistir. O que acontece? É normal, é normal. O que acontece? Você começa a ter medo, você começa a ter paralisia espiritual, você começa a ter desânimo. Não adianta nada vigiar sem oração. Vigilância sem oração é como os olhos abertos de um corpo sem fôlego. É como se eu tivesse morto aqui e os meus olhos estivessem abertos. Ia adiantar alguma coisa? Mesmo assim, é um cristão que vigia sem oração. A visão existe, mas falta poder para se levantar. É a oração com vigilância que levanta o cristão, que se torna um guerreiro ávido para a guerra. Então entenda uma coisa, nós estamos em guerra. É necessário eu e você revestir da armadura de Deus, mas é necessário nós termos uma vida de oração e uma vida de vigilância. Oração e vigilância juntos. Ei, quando eu e você nós aprendemos a orar e vigiar, nós tornamos imbatíveis em Cristo Jesus. Nós tornamos imbatíveis nesta noite, que eu e você possamos sair daqui mais desejosos, orar ainda mais e vigiar ainda mais do que precisa ser vigiado. Aqui está o segredo para o cristão. Aqui está o segredo para o guerreiro em Cristo Jesus. Oração te dá fôlego, vigilância te dá visão. Olha que coisa maravilhosa. A oração nos dá fôlego e a vigilância nos dá visão. Aonde podemos alcançar, aonde podemos chegar, que forma podemos tratar, que forma podemos usar, quais armas que possamos usar. Então é necessário. Oração te mantém você cheio de autoridade. A vigilância mantém você atento ao inimigo. Olha que é um casal perfeito. Oração e vigilância. A oração te dá poder, a oração te dá autoridade, a vigilância te deixa você com os olhos abertos para que o inimigo não te toque. Na hora que ele ameaçar, você já bate os pés e ele sai correndo. Ei, Satanás é como um cãozinho vira-lata. Se você bater o pé, se você tiver autoridade, orar e vigiar, você bater o pé, ele vai bater em retirada. Vai bater em retirada. Querido, entenda uma coisa. Quando essas duas armas andam juntas, você vai começar a enxergar a tua vitória.
Você vai começar a ver os céus abertos sobre a tua vida. Ei, você não é pego de surpresa. Você não é vencido pelo medo, mas você anda em triunfo. O crente que ora e vigia é guardado por Deus e é temido no inferno. Por isso que Satanás não quer que você ore. Por isso que Satanás não quer que você vigie 24 horas a tua casa, a tua família, o teu casamento. Ei, entenda uma coisa. Nós somos responsáveis para mudar a história da nossa casa, para mudar a história do nosso lar, da nossa família. Ei, comece a ter vontade de começar. O Espírito Santo tem me cobrado muito. Fazer culto no lar, fazer culto com a tua casa, com a tua família. Ei, isso é orar, vai te fortalecer um ao outro. Então entenda, crente que ora e vigia é guardado por Deus e é temido pelo inferno. Ei, Satanás não pode tocar nem sequer no fio do seu cabelo. Quantos inimigos estão fazendo bagunça, fazendo alvoroço? Por quê? Não tem orado, não tem vigiado, tem concordado com coisas que não é para concordar. Ei, eu e você não fomos chamados para concordar com este mundo, nós somos chamados para transformar este mundo com a renovação da nossa mente. Mas só vamos transformar se nós tivermos uma vida de oração e uma vida de vigilância. Eu quero concluir para que você possa entender a importância que é vigiar e orar. A armadura de Deus, ela é poderosa. É poderosa. É poderosa eu e você revestir da armadura de Deus. E é necessário eu e você nos revestirmos da armadura de Deus. E eu e você, nós precisamos antes de sair da nossa casa. Você precisa ter esse hábito de orar. Senhor, me revista da armadura de Deus. Revista minha cabeça, revista o meu peito, revista os meus pés. Revista, Senhor, com a armadura de Deus. É importante porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra 24 horas. E 24 horas vai aparecer um agente de Satanás para tentar nos abalar. Porque nós temos que estar com a armadura de Deus. Mas não adianta eu e você estarmos revestidos da armadura de Deus se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de vigilância. Não vai funcionar. Porque talvez muitos estão com a armadura rachada. Porque talvez muitos estão com a armadura furada. Falta oração, falta vigilância. Oração é o fôlego que ativa as peças da armadura de Deus. A vigilância são os olhos que enxergam o movimento do inimigo. É necessário, igreja. Quando você lê lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai nos advertir, quando ele conclui toda a armadura de Deus, ele fala: agora, crente, você precisa vigiar e orar. Se você quer permanecer firme nos dias maus, ore em todo o tempo. Vigie com perseverança. Porque todos os dias nós vamos, não tem como. Em algum momento nós vamos passar por dias maus. Não tem como. A vida do cristão não é somente 1000 maravilhas. Não. Vai ter momentos que vamos passar por dias maus. Mas entenda uma coisa. Se você ora, se você vigia, você passa pelos dias maus, dando glória a Deus. Você passa pelos dias maus, glorificando e exaltando o Senhor. Por isso que é importante uma família unida, né, gata? Passamos por dias maus, mas dando risadas. Passamos por dias maus, chorando junto, se alegrando junto. Nós não passamos os dias maus apontando o dedo, acusando, né, gata? Né, fiote? Passamos os dias maus dando glória a Deus, glorificando e exaltando o Senhor. E você, como você tem enfrentado os dias maus? Mas nós só conseguimos vencer os dias maus quando nós oramos e quando nós vigiamos. Entenda, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz: vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonivelmente e fortalecei-vos. Portai-vos como varonivelmente. Então hoje, igreja, Deus está chamando eu, você, nós, para reacender a nossa vida de oração. Não estou falando que você não ora. Nossa, a palavra fala comigo também. É reacender, talvez nós possamos orar um pouco mais. Talvez nós possamos orar um pouco mais. Talvez nós possamos entregar a Deus um pouco mais. Eu e você, nós possamos sair daqui assumindo a postura de uma vigilância espiritual. E entenda uma coisa: viver num ambiente onde a armadura de Deus se torna viva e invencível é através da oração, é através da vigilância. Ei, você tem uma armadura invencível.
Existe sobre a tua vida uma armadura invencível, mas você precisa entender que essa armadura vai ser invencível se nós tivermos vida de oração, se nós tivermos vida de vigilância. Eu concluo dizendo: quem ora e vigia não é pego de surpresa, mas anda preparado, guardado e vitorioso em Cristo Jesus. Termino dizendo: como está a sua oração? Como está o teu nível de oração? Como está o teu nível de vigilância?